Então você decidiu que vai entrar na carreira de programação, mas às vezes se sente completamente perdido nos estudos, não sabe muito bem o que vai fazer, ou se não, vira e mexe, encontra várias coisas, conteúdos, livros que fazem você se sentir como se estudasse e não soubesse nada. Então no nosso Café com o Rafa de hoje, eu vou te dar uma série de dicas sobre o que fazer e também sobre o que não fazer nos seus estudos. Bora pro vídeo? Fala galera, aqui é o Rafa, valeu demais por você estar comigo nesse café e no papo de hoje a gente vai falar sobre várias coisas que você deve e não deve fazer durante os seus estudos nesse início de carreira na programação. Programação a gente já sabe, né, que para uma grande maioria das pessoas é um negócio difícil, que exige bastante determinação, atenção, né? A gente já teve um café aqui no canal que fala exatamente sobre isso, né, do porquê programar é tão difícil. Eu vou até deixar um link para você ver depois aqui em cima, caso você ainda não tenha visto. Mas a questão é que a gente precisa focar muito e conseguir absorver uma quantidade de informações muito grande para conseguir fazer coisas que aos olhos das outras pessoas não parece ser quase nada, né? Quem nunca passou horas, dias ou sei lá, semanas às vezes tentando fazer um negócio funcionar, aí quando vai mostrar para alguém da casa, né, que não entende nada sobre programação, e a pessoa olha e fala: "Pô, só isso, né? Você demorou esse tempo todo para fazer só isso?" Pois é, galera, isso às vezes é desestimulante, né? E a questão é que ninguém sabe o quanto você teve que se esforçar para conseguir fazer aquilo. E esse início é meio tortuoso, né? A gente precisa ficar bem atento a algumas coisas muito importantes, algumas coisas básicas que você tem que saber se você está começando a programar. É claro que essa é uma opinião minha, né? Com certeza existem outras formas de começar a estudar, mas isso é o que funciona para mim e muito provavelmente pode ser que funcione para você, ok? E antes de falar o que você tem que fazer, vamos começar falando sobre o que você não deve fazer, né? Ou melhor, o que é melhor você evitar no caso. E por que evitar? Porque a principal coisa que você tem que tomar cuidado no começo da programação é não se desmotivar. E tem algumas coisinhas aí que as pessoas acabam fazendo, né, no começo, que meio que desmotivam a pessoa e faz muita gente desistir. E a primeira coisa que eu diria para você evitar é ficar seguindo o tutorial cegamente. Ou seja, sabe aquele tutorial, né, aprenda a fazer um aplicativo do zero em menos de 15 minutos? Pois é, galera, pode parecer que você está aprendendo algo, mas na verdade você só está copiando o código e seguindo uma série de comandos que, assim, com muita sorte, pode até ser que ele acabe funcionando no final, mas a verdade é que você está ali muito no começo, muito provavelmente não tem a menor ideia do que você está fazendo. E aí, é claro, eventualmente o resultado do tutorial vai dar algum problema, você consequentemente não vai conseguir arrumar e vai falar: "Nossa, mano, que negócio complicado, eu não sei se isso aqui é pra mim não." E pode acabar desistindo. Então a primeira dica do que não fazer é não ficar pegando qualquer tutorial, né, e sair copiando e rodando se você não souber o que você está fazendo. A segunda coisa é tomar cuidado com livros didáticos. Eu já recebi algumas perguntas aqui no canal, né, sobre livros para começar a estudar. Eu já vi gente me perguntando sobre livros de padrões de design, de melhores práticas, de refatoração de código. Galera, antes de qualquer coisa, se você não sabe quase nada sobre programação, será que pegar um livro, né, que muitas vezes é super monótono, com 1000 teorias, né, às vezes com linguagem rebuscada, será que é a melhor opção? Ou o tema do livro, né, pessoal? Como você vai estudar melhores práticas se você não sabe programar ainda nem as más práticas, né? E refatoração, então, né? Se você quase não escreveu código ainda, como que a gente vai aprender a refatorar alguma coisa? E, meu, assim, para você se desmotivar com um livro desse, né, pegar aquele bloco de sei lá quantas páginas, começar a ler, folhear, né, e falar de novo: "Mano, eu não tô entendendo nada, né? Tô achando que programação não é a minha praia mesmo." Eu não precisa muito. E antes de terminar as primeiras 10 páginas, você já acaba desistindo, entende? Mas beleza então, Rafa, você falou aí algumas coisas sobre o que não fazer, mas que meio que eu uso pra começar então? Bom, galera, antes de mais nada, opte pela maneira mais didática possível, né? Uma maneira de estudar que não vai te dar sono, né? Ou que pelo menos não vai te assustar, né? E
É por isso que eu recomendo geralmente, né, e eu recomendo fortemente, inclusive, que você busque cursos online para iniciantes, principalmente com vídeos, com exercícios práticos, né, seja para você estudar por conta ou para complementar o que você estuda na faculdade. E tendo isso, você pode tranquilamente até usar um livro simples que aborde um assunto básico, que tenha a ver com o que você está estudando, né, mas como material de apoio mesmo. O estudo precisa ser fácil, pessoal, precisa ser leve, né? Senão ninguém aguenta. Agora a questão é, o que você precisa estudar primeiro? Será que é pegar uma linguagem, sei lá, tipo JavaScript, né, e já sair querendo escrever 1000 coisas? Será que é o caminho? Bom, pessoal, eu não recomendo, tá? A primeira coisa que você precisa focar é em lógica de programação, ou seja, conseguir descrever ações básicas do seu dia a dia, né, em formato procedural, como um passo a passo mesmo, né? Quanto mais você escrever no papel, melhor. Isso vai treinar o seu cérebro a pensar de uma forma procedural. E aí, depois disso, você já pode focar em algoritmos e abstrações. Nossa, Rafa, mas algoritmos e lógica de programação não é a mesma coisa? Não, galera, não é, tá? No algoritmo você vai começar a colocar particularidades da programação em si, como loops, condições de parada, né, desses loops, condicionais, né, os famosos ifs, e vai fazer isso de uma forma a abstrair uma linguagem de programação, né? Ou seja, vai escrever em português mesmo, sem precisar de uma linguagem específica. E aí você começa a perceber que escrever um algoritmo independe completamente de uma tecnologia. E em seguida, pessoal, uma coisa importantíssima, tá? Estudem estruturas de dados, tá? Antes de sair escrevendo código mesmo, aprendam o que são e quais são as diferenças entre as diferentes estruturas que existem, né? Uma pilha, uma fila, uma árvore, enfim. E claro, depois que você entender esses conceitos básicos, aí sim você pode começar a pensar em escolher uma linguagem para colocar esses conceitos em prática. E aí, depois de estudar tudo isso, você vai perguntar: beleza, Rafa, agora só me diz uma coisa, quando é que eu vou poder me considerar um programador? E a resposta, galera, é que não existe um momento exato, né? Você não vai acordar um dia, vai falar: nossa, hoje eu acordei, me olhei no espelho e vi que finalmente me tornei um programador. Se tornar um programador é um processo gradual, é algo que vai acontecendo aos poucos. Muita gente acha que virar programador é quando memoriza as sintaxes de comandos, né, de uma linguagem. E galera, esquece isso, tá? Inclusive é uma ilusão muito grande, tá? Esquece esse negócio de querer ficar memorizando comando, nome de função. Você definitivamente não precisa tentar memorizar tudo, né? Todas as sintaxes, nem nada, tá? Se alguém te falar que programador bom é o que decorou tudo, é mentira, não cai nessa, tá? Essa pessoa provavelmente não sabe de nada. O importante é entender, né, os conceitos em si, né? E com o tempo você vai se acostumar com as sintaxes mais usadas e, claro, sempre vai ter o Google ali para te ajudar a lembrar de coisas que você esqueceu. E na boa, hoje em dia todo mundo programa usando o Google, né? Quem não usa, para mim, além de ser um dinossauro, é uma pessoa extremamente ineficiente. Então, já sabe, não precisa decorar, beleza? E outra dica importante, e agora um pouco menos técnica, é que é importante você ter consciência que é normal se sentir como se não estivesse aprendendo nada, tá? A curva de aprendizado na programação é meio zoada mesmo, tá? É um negócio assim meio bizarro. Mas pode acreditar, mesmo que você não perceba, você está progredindo. Mesmo quando você fica horas em cima de um assunto ali que não entra na sua cabeça, você pode ter certeza que cada minuto está contribuindo muito para o seu raciocínio e seu aprendizado. Eu tenho certeza disso, tá? Vai com calma e tenta sempre se lembrar que o progresso é gradual e cada passo pequenininho conta muito, tá bom? Outro dilema comum é a escolha da stack de tecnologia. Tem tantas opções por aí, né, que a gente fica assim meio se sentindo como uma criança numa loja de brinquedos, né? E aí é que mora o perigo. Por causa das várias opções, muita gente pega uma tecnologia, uma linguagem, né, um framework, enfim, para poder aprender, e começa a ficar difícil, aí pula para outra coisa, e depois fica difícil de novo, aí pula para outra, né, e por aí vai, e a pessoa fica especialista em saber um pouquinho de cada coisa e acaba não dominando nada. E o ideal é você escolher uma stack e focar nela até se sentir confortável antes de explorar outras tecnologias, ok?
E a última dica aqui é para você simplificar seu processo de aprendizado. E o que isso quer dizer? Eu sempre digo que a melhor forma de você aprender a construir alguma coisa é construindo, né? Então, depois que você estudou o básico, pegou uma linguagem, né, começa a fazer um projetinho, você precisa aprender a evoluir seus projetos, tá? Então, não começa assim com uma meta bizarra, né, de fazer um novo Uber, um novo iFood, né, um novo Tinder. Quando eu falo sobre simplificar seu processo de aprendizado, é você simplificar o seu projeto. Pensa no conceito de MVP, ou seja, de produto mínimo viável. E o que isso quer dizer? Que você começa fazendo só o básico do seu projeto para que ele funcione. E depois vai, de fato, incrementando, colocando funcionalidades extras, etc. Tá? Então pesquisem esse termo, MVP, beleza? Porque, galera, se você chegando e já decidir fazer uma aplicação super complexa, muito provavelmente você vai desanimar no meio do caminho, não vai ter resultados palpáveis e vai meio que acabar desistindo de tudo, tá? Então, simplifique, beleza? E é isso aí, galera. Eu sei que parece bastante coisa, mas é aquele negócio, né? Ninguém aprende a programar da noite pro dia. Você precisa ter bastante paciência com você mesmo, segue estudando, tentando, praticando, tomando cuidado para não cair nessas armadilhas aí que eu comentei, né? Tomando cuidado para não se desmotivar, né? Isso é muito importante, tá bom? E, comemore cada progresso, né? Finalizou um projetinho, mostra para os colegas, pede uma pizza, sei lá, tá? Você precisa sentir que aquilo foi bom para você e que representou um progresso, tá? O processo, ele é bem desafiador, mas a recompensa, ela é muito grande, você pode ter certeza disso. E você, já costuma seguir aí o que a gente conversou aqui hoje? Coloca aí nos comentários, né, o que foi bom para você, no seu caso, e as estratégias que você usou para não se desmotivar. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai se beneficiar com as suas próprias dicas. E se de alguma forma esse vídeo aqui ele foi bacana para você, se ele te fez refletir sobre alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa, já deixa aí seu like, né? Isso vai fazer com que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas que precisam saber dessas dicas aí. E claro, toda semana a gente tem um bate-papo gostoso por aqui, né? Sempre com várias dicas que vão te ajudar muito a entrar no mercado de trabalho ou te ajudar nos estudos de programação. Então, se você não quer perder nenhum vídeo novo, já clica no botão, né, de se inscrever, se você ainda não tiver inscrito, né, claro. E não se esquece, claro, de ligar as notificações para ser avisado quando sair um café fresquinho, beleza? E galera, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo Café com Rafa. Valeu, fui!